Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 21 de outubro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o apóstolo Alexandre Macedo, da Primeira Igreja Batista de Inhaúma, pastor Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama, o pastor Jorge Macedo, da Assembleia de Deus de Belfor Roxo, e você, ouvinte amado, que aqui ao nosso lado vai fazer com a gente o programa de hoje. Afinal de contas, uma de nossas ouvintes nos conta: uma das coisas mais difíceis da vida cristã é entender a vontade de Deus. Na minha vida, a vontade de Deus tem me feito sofrer. É assim mesmo? Será que estou entendendo errado? Preciso receber um sinal, uma visão ou chamado para saber se de fato qual é a vontade de Deus, se esta é a vontade de Deus ou qual é a vontade de Deus para minha vida? Jeremias 29:11 diz: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Como acreditar nisso quando nossa vida é confusa e nada dá certo? A vontade divina sempre nos fará felizes, plenos e realizados? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes no Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Sérgio, muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. O nosso ouvinte pergunta: será que estou entendendo errado? Ela está entendendo errado a vontade de Deus para a vida dela, e a pergunta dela tem como base: na minha vida, a vontade de Deus tem me feito sofrer. J.R., é muito difícil realmente entender a vontade de Deus quando nós estamos ainda sendo moldados pelo mundo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que nós não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo, tomar forma desse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a vontade de Deus só é entendida quando você tem a mente de Cristo. E quando você não tem, você acaba se conformando com o mundo. E conformar-se com o mundo é adaptar-se ao seu sistema, abraçando o relativismo, é entrar no esquema do mundo. O mundo tem uma forma sempre de mudar. E quando ele muda, por que ele muda? Porque ele quer andar segundo as suas conveniências. E aí eu vejo que o mundo, ele não tem um padrão absoluto de conduta. E quando eu quero andar segundo a conduta do mundo, que é nenhuma, eu acabo batendo de frente com a vontade de Deus, porque eu não entendo a vontade de Deus, acabo querendo gerar em mim, as minhas vontades estejam dentro dos padrões de Deus, e nunca vai estar, porque o meu padrão não tem nada a ver com o padrão de Deus se a minha mente está no mundo. É por isso que ela está lutando tanto, é por isso que ela não encontra a vontade de Deus. Quero ouvir também a sua opinião, apóstolo Alexandre Macedo, muito bom dia, bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Bom dia, JR, debatedores, todo o povo aí da 93. Interessante que isso é uma das perguntas mais difíceis que nos fazem como pastores, né? Como entender a vontade de Deus?
Eu acredito que nós somos questionados por isso. Por quê? Porque, na verdade, nós sabemos que Ele tem o melhor para nós, que Ele quer o melhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, como harmonizar a vontade dele com a nossa? Porque aí que está o grande segredo, é saber quando nós temos que perder a nossa vontade para ganhar dele. E como o pastor bem colocou muito bem aqui, a nossa vontade recebe essa influência do mundo. Aliás, a influência até de uma religiosidade que se prega, que a vontade de Deus é sempre te suprir em tudo, em toda a sua necessidade. Você não vai ficar doente, você não vai ter falta de nada. Então a religiosidade te empurra para isso. Então quando há o contrário, como Jó acontece, até porque no capítulo 1, lá no versículo 20, quando Jó diz, ouviu tudo isso, ou seja, que ele perdeu tudo, 10 filhos e toda a riqueza dele, a Bíblia diz que ele raspa a cabeça, se rasga, mas em tudo ele não pecou e adorou o Senhor. Pastor Jorge Macedo, muito bom dia, querido, seja bem-vindo. Também ouvindo opinião sobre esse assunto, será que eu estou entendendo errado? É a dúvida que traz a nossa querida ouvinte. Uma das coisas mais difíceis da vida cristã é entender a vontade de Deus, e ela fala, na minha vida, a vontade de Deus tem me feito sofrer. É assim mesmo, pastor? Bom dia, JR, e todos os demais debatedores, ouvintes da 93, um forte abraço e um beijo no coração. Eu entendo o seguinte, Deus não se entende, Deus se obedece. Não há como você conseguir entender Deus, não tem como. A única resposta que eu tenho neste começo de debate, a respeito desta indagação, desta ouvinte, né? Ela vai conseguir ter uma vida equilibrada, vai conseguir ter uma vida sã diante de Deus, com Deus, quando ela passar a confiar mais em Deus, entregar a vida dela e deixar com que Deus faça a vontade dele e não a dela. Eu, em 19 do livro de Jó, Jó diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Jó tinha uma convicção, ele estava atravessando o problema, ele não estava entendendo por que ele tinha entrado naquele problema, mas ele sabia que tinha um Deus que queria o melhor para ele. Então, o que ela tem que fazer é entregar a vida dela a Deus, deixar Deus e procurar dentro da palavra, viu? Porque a Bíblia, ela tem a resposta para todos esses questionamentos. O problema, JR, é que às vezes nós lemos pouco a Bíblia e tentamos entender aquilo que Deus, aí sim, aquilo que Deus quer passar para nós. E o que ele faz é bom. É nesse ponto que nós vamos entrar já, queridos ouvintes. Preciso receber um sinal, visão ou chamado para saber se de fato esta é a vontade de Deus para minha vida, é isso que Deus quer. Às vezes é num relacionamento, às vezes é no trabalho, às vezes é uma viagem, às vezes é uma compra, uma venda. Tem tanta coisa que a gente precisa entender a vontade de Deus. Há pessoas que elas fazem, depois elas pedem a bênção de Deus. Outras fazem, depois elas pedem a misericórdia de Deus. E as que fazem não estão nem aí. Mas também há os que buscam, aqueles que buscam ao Senhor e depois fazem. Mas ainda assim existem aqueles que confundem e há um conflito. O que é coração? O que é vontade humana? O que é influência alheia? O que é pressão do grupo? E o que é vontade de Deus? Como entendê-la, como compreendê-la, como percebê-la? Nós vamos voltar a esse ponto já. Vamos agora identificar a nossa pesquisa 93 de hoje, porque ela vai nos ajudar. Ela traz uma pergunta dentro do tema do debate 93 de hoje. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. E a pesquisa é a seguinte: alguma vez você já pensou que a vontade de Deus não era boa para você? Olha só, a maioria dos ouvintes, tanto por telefone quanto pelo site, disseram que nunca pensaram assim. Mas eu vou dar destaque ao sim, que eu acho que é importante. 18% dos ouvintes no telefone disseram que já pensaram isso sim, e no site 39% deles também já pensaram. É um índice bastante interessante para nossa reflexão aqui. Temos aqui a participação dos nossos ouvintes também pelo Facebook da Rádio 93 FM, a foto dos nossos companheiros
já está aqui, você pode conhecê-los, vai conhecer ali o pastor Jorge Macedo, ao lado dele está o apóstolo Alexandre Macedo, ao lado dele está o pastor Sérgio Nonato, eu estou aqui ao lado dessas feras, na foto no Facebook da Rádio 93 FM, pode curtir, compartilhar e trazer aqui a sua opinião sobre o nosso debate 93 de hoje, que tem também, Marcela, a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Isso, no WhatsApp 968038319. Um dos nossos ouvintes diz assim: bom, eu acredito que a maneira da gente conhecer a vontade de Deus é de fato através da palavra, porque só tendo uma mente renovada pela própria palavra é que a gente começa a entender a vontade de Deus para nossa vida. Preciso receber um sinal, visão ou chamado para saber de fato qual a vontade de Deus para minha vida, se é isto, se é aquilo, se não é. É agora, minha gente, agora aqui no nosso debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Pastor Jorge, esse é exatamente o destaque que o senhor fez, né? A questão de um sinal, muita gente lembra das pessoas do tempo bíblico que utilizaram-se de fato de algum tipo de sinalização, pediram a Deus uma referência. Algumas pessoas querem repetir exatamente igual, não sei o que o senhor pensa, se funciona, se é válido, vão colocar a lãzinha ali do lado de fora, não vai colocar, valeu para aquela época, hoje é outra história, naquela época era um tipo de comunicação com Deus, hoje é outra, enfim, o que o senhor pensa aí? Eu acho que no caso de Gideão, né, lá no livro de Juízes, está falando sobre Gideão, que ele faz uma prova, mas eu creio que nessa visão dessa irmã nossa aqui, dessa moça, eu acho que ela não tem que querer receber uma visão. Deus não vai aparecer para ela, vai indicar, você não faça isso, você não faça aquilo. Você hoje tocou num ponto crucial aí que foi, às vezes a gente faz alguma coisa errada e depois começa a pedir a misericórdia de Deus, lógico, é o único que tem misericórdia, mas há o fator vigilância. A Bíblia manda, quando ela diz pra gente orar, antes vem você vigia, você presta atenção no que você vai fazer. Nós temos o livre-arbítrio, lógico que nós temos o Espírito Santo, que é nosso orientador, é aquele que nos orienta. Quando nós fazemos a vontade de Deus, estamos na vontade de Deus, o próprio Espírito Santo, ao qual somos templo, ele vai nos orientar da maneira correta, da maneira certa. Então, é aquilo, se você tem, eu costumo dizer o seguinte, se você tem 3 pares de sandália, não há necessidade de você comprar mais um, mas porque está na moda, você quer comprar, você quer endividar. Se o teu cartão, você não está conseguindo pagar nunca o máximo, sempre a menor parte pagando juro, mas você insiste, não, eu vou comprar, porque vai... Então, eu acho que aqui não precisa aqui cautela, você precisa entender qual é a vontade de Deus na sua vida. Às vezes leva algum tempo para as coisas começarem a acontecer. Quando o apóstolo Paulo diz: Senhor, tira esse espinho da minha carne, o Senhor diz: fica com ele, porque enquanto você tiver ele, você vai estar perto de mim, você vai estar dependendo de mim, e eu conheço a tua vida. Então você nunca vai entender Deus, sabe por quê? Porque foi ele que te fez, foi ele que te criou, ele que permite com que você respire o fôlego de vida. Então continue fazendo o quê? Orando a Deus, lendo a Bíblia e tendo paciência. A Bíblia: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A vontade de Deus, JR, ela está totalmente atrelada à mudança que vai ocorrer na minha vida. E a mudança que vai ocorrer na minha vida, ela vai vir através da palavra de Deus. Ou seja, eu preciso conhecer a palavra de Deus para poder mudar. E quando eu mudo, a vontade de Deus está atrelada a essa mudança. Por quê? Porque não tem como eu viver a vontade de Deus se eu não me desvincular desse sistema corrompido de valores, porque o sistema é um sistema corrompido de valores. O que algum tempo atrás era errado passou a ser certo. E aí, o que ocorre é que o sistema está oprimindo totalmente o meu raciocínio, o meu modo de pensar, e está impedindo que eu mude através da palavra de Deus. A hora que eu mudar segundo a palavra de Deus e me desvincular do mundo, do sistema corrompido, eu vou começar a entender qual é a vontade de Deus, porque eu vou ter que entrar na contramão desse sistema. E ela não está entendendo aqui, ela está querendo a coisa que se complica um pouco mais, porque
ela quer ter uma visão, ela quer dizer, ó, Senhor, me mostra, me esclareça, ela está em dúvida, uma receita. Ó, em Jeremias 29, 13, nos diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o seu coração. Eu creio que até no aspecto prático, né, e a gente pode, esse canal de orientação, nós temos na palavra tudo que precisamos para a revelação de Deus na nossa vida. O problema é que a gente é levado muito para essa questão da preguiça, né? Essa preguiça de estudar, de ler, de orar, de buscar. O próprio Davi, no Salmo 25, diz lá que o homem que teme ao Senhor, Deus instruirá no caminho que deve andar. Então, acho que o nosso povo hoje tem que se voltar um pouquinho mais para a leitura da palavra, para a busca da palavra. Eu creio que a turma está querendo aquela coisa da revelação. Nosso tempo chamava-se Polaroid, né? Aquela coisa quase que instantânea, né? O pessoal não quer ter o trabalho de orar, de buscar, de ler na palavra. Agora, quando a pessoa, por exemplo, ela precisa, a questão da dúvida, ela é muito complexa, né? Porque quando a pessoa, vamos lá, o coração quer, a gente sabe que o coração é enganoso. Isso aí. Beleza? Então a gente imagina o coração quer. O coração, ele sinaliza uma coisa, a nossa mente vai acompanhando essa sinalização. Quantas pessoas confundem? Esta é a vontade de Deus. Por quê? Porque, olha, eu estou sentindo uma paz, eu estou sentindo uma alegria, mas não tem nada a ver com o que o Senhor disse, ou de alguma forma, vamos lá, superficialmente pode não contrariar a vontade de Deus. Então a pessoa, ela fica num instante em que ela não sabe se é aquilo ali ou aquilo lá. Segundo, uma pessoa chega e dá um conselho. Pessoa digna, séria, honesta, justa. Olha, faça isso, meu filho. Faça assim. Não, isso não. Isso não, minha filha. Não faça isso. E a pessoa entende que esta é a vontade de Deus, porque foi uma pessoa muito inteligente, muito sábia, muito experiente, enfim, uma pessoa ótima que foi quem trouxe esta reflexão. Como esse dia a dia é complicado. Quer ver uma outra coisa? Confirmação. Eu sinto isso, mas eu preciso de uma confirmação para que eu não haja errado. Eu vejo até boa intenção, entendeu? Não vejo aí uma pessoa com outra intenção que não seja a de acertar. É claro que ainda assim a pessoa pode errar. Então, só para exemplificar, um ouvinte diz: neste processo é que eu me encontro. Tomar uma decisão muito grande na minha vida. Até agora o Senhor tocou em meu coração, mas eu espero pela confirmação dele à medida que oro, espero, caminho, acredito e torço para que a vontade dele venha principalmente, mas quase sempre difere, mas mesmo assim a gente sente quando vigia e o Espírito Santo acusa. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes. O que pensam vocês? JR, olha só, eu ainda sou de acordo com a intimidade com Deus. Ela me faz entrar numa oração em que eu entendo que Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, e que se eu falar para ele: nós estamos andando juntos, Senhor, e eu sei que se o Senhor quiser impedir uma situação que não vai me fazer bem, o Senhor vai impedir, eu não vou fazer mais força nenhuma e entendo que essa é a tua vontade. Agora, não é eu questionar depois de orar, questionar depois do não. Então, assim, essa pessoa, ela já disse: eu orei, eu estou esperando a vontade de Deus. Então, se ela tem essa intimidade com Deus, Deus com certeza vai direcioná-la e abrir a porta de uma maneira tranquila, não vai ter que fazer força na porta para se abrir, porque essa é a vontade de Deus. Agora, tem que ter uma intimidade com Deus para fazer uma oração dessa, para entender a vontade dele realmente. E tudo está na mão dela. Eu estou me lembrando aqui de um relato. Havia um moço e havia um sábio. Ele disse: eu vou pegar esse sábio. Pegou um pássaro, colocou na mão dele, fechou e disse: ô sábio, me responda, esse pássaro está morto ou está vivo? Ele disse: se o sábio falar que o pássaro está vivo, eu vou apertá-lo e vou matar. E se ele falar que o pássaro está morto, eu vou abrir minhas mãos e ele vai voar. Perguntou o sábio: sábio, me responda, esse pássaro que está dentro da minha mão, era um pássaro pequeno, está morto ou está vivo? O sábio respondeu para ele: o pássaro está dentro da tua mão, você tem o domínio
sobre a vida dele. Assim, é a mesma coisa, é a questão de nós entregarmos os nossos problemas ao Senhor, confiarmos nele e entendermos que no momento exato, na hora certa, a solução vai chegar, a nossa vida vai dar uma guinada, porque ele só quer o melhor para os seus. E outra coisa, nunca se esquecer que a solução está na palavra e na oração. Ela vai encontrar as respostas que ela quer para todos esses questionamentos dela. São momentos e outras experiências se adquire com o tempo. Com o passar dos anos, você vai adquirindo. Eu creio que o próprio apóstolo Paulo em Romanos nos ajuda a entender isso. Ele diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, para que ela se estabeleça, nós temos que ter renovação da nossa mente. Eu acho que a dificuldade não está em saber a vontade de Deus. É se a minha mente está disposta a ser renovada pelo Espírito Santo, para entender. Porque o que eu vejo, vou dar um exemplo aqui, talvez que a gente imagine no dia a dia. Aí eu estou me interessando naquela mulher, aquele homem, eu estou me interessando naquela mulher casada. E o cara começa a orar e ele não cogita nem a palavra, que já está em adultério. Então as pessoas, essa renovação de mente é que eu acho que falta, porque a vontade continua sendo boa. Ela é perfeita e agradável. Agora, se a minha mente não estiver sendo renovada, aí surge toda a dificuldade para entender e até querer, porque o difícil é harmonizar a vontade de Deus com a minha. Muito bem, dentro dessa perspectiva, companheiros, nós continuamos a ouvir os nossos queridos ouvintes que participam conosco pelo 96803-8319, 96803-8319. Muita gente participando conosco também aqui pelo Facebook da Rádio 93 FM, ligando 24610093, 24610093 e também mandando o seu e-mail para debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. A sua participação, querido ouvinte amado, aqui no nosso Debate 93 de hoje. Vamos a esse texto de Romanos capítulo 12, para nossa reflexão, nosso entendimento sobre esse assunto, ajudando os nossos ouvintes a partir dessa palavra que o apóstolo Alexandre nos trouxe, né? Versos 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o processo inicial aí está uma entrega ao Senhor e culto a Deus e uma coisa bem racional, enfim, decididamente a essa entrega a Deus. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para acrescentar aqui, companheiros, o próprio apóstolo e os demais irmãos, dentro desse texto aqui, o que mais o nosso ouvinte pode apreender nesse texto para colocar em prática na sua vida? Até dentro, você está falando aí, impiamente, o texto de Efésios 4, quando Paulo pede lá no versículo 1 e 2, que haja humildade, que haja mansidão e paciência, que é a construção das nossas pessoas. Quando nós temos a humildade, e a mansidão no grego é interessante porque é colocar inteligência nas emoções. Eu acho que a grande dificuldade quando Paulo fala do culto racional é você não deixar que as emoções venham te puxar, tragar, a tal ponto que você fique irracional para a vontade de Deus. Que a dificuldade é colocar inteligência nas emoções. Deus quer o melhor para mim, mas a minha emoção diz: não, mas você sabe se é isso mesmo? Será que não é? Vivo agora. Você tem que se entregar. E eu acredito que a dificuldade seja essa: colocar a nossa inteligência nas emoções. O culto racional, no meu entendimento, seria isso. Ou seja, eu quero ouvir a voz de Deus, quero. Então deixa eu colocar inteligência nas minhas emoções, porque as minhas emoções podem atrapalhar a voz de Deus. Com entendimento, com sabedoria, com raciocínio, você entender, procurar, nunca sair da razão daquilo que você está fazendo. Na realidade, o pastor aqui, o apóstolo colocou uma coisa muito interessante, a respeito do raciocínio. Eu costumo dizer que não, para você ter um avivamento na sua vida, quer dizer, uma mudança de comportamento, você tem que fazer aquilo ali com raciocínio, com entendimento. O próprio Deus, ele nos induz a nós a raciocinarmos, a nós entendermos qual é a sua perfeita e boa vontade. No livro de Ezequiel, no capítulo 34, só para passar, capítulo 37, e no verso
3, quando o Senhor disse, e me disse o filho do homem, poderão esses ossos, viver esses ossos? E Jeremias, ele diz, olha, tu o sabes. Por que ele disse isso? Ele disse, aí foge ao meu entendimento, foge ao meu raciocínio, foge ao meu conhecimento, mas eu sei que tu podes. Eu vou deixar, Senhor, porque o que eu posso fazer é pedir. Agora, o que tu pode fazer é dar vida a esses ossos. Dar vida só tu pode. Então, tá faltando nessa moça também um pouco de fé. Porque eu entendo que tudo começa com a fé. A própria Bíblia vem nos dizendo o seguinte, é impossível agradar a Deus se você não tem fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. O culto racional, ele está totalmente atrelado a uma consagração, né? Uma entrega. A entrega é a consagração. E a consagração a Deus, a nossa consagração a Deus é uma resposta que nós damos ao amor de Deus. É uma reação à ação da misericórdia dispensada a nós. É a resposta à graça de Deus sobre a nossa vida. Antes era o animal que era sacrificado. Hoje é a minha consagração, é a minha entrega total a Deus. E a entrega total a Deus vai trazer essa resposta da vontade dele sobre a minha vida, porque é ele que governa agora. Um ouvinte nosso aqui pergunta aqui no nosso WhatsApp, como acontece essa renovação da mente, né? Renovação da vossa mente, o verso 2 aqui. Como acontece essa renovação? Qual é a nossa atuação neste processo? E qual é a atuação do Espírito Santo neste processo? Vou ler outra vez o verso 2 de Romanos 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, primeiro, o JR, antes do 2, né? Isso é óbvio, né? Nós temos aí o versículo anterior, que antes do senhor falar, não se amoldem, né? Não tome a forma desse mundo, ele antes fala de uma consagração, porque é impossível, né? É impossível nós não tomarmos a forma do mundo, né? Nos amoldarmos ao mundo, se nós não nos consagrarmos, se a nossa vida não for entregue como um culto racional, como uma entrega de um sacrifício vivo. O sacrifício vivo, eu estou sendo redundante, na verdade é uma entrega total. E aí sim, depois dele falar, faça uma entrega total, faça um culto racional, faça uma consagração, ele diz, e não vos amoldeis, porque se torna muito mais fácil eu não me amoldar ao sistema, não me amoldar ao mundo, sendo consagrado, do que fazer uma força terrível e não me amoldar, não sendo consagrado a Deus. Concorda, companheiro? Eu concordo, e até algo que a gente tem aprendido na palavra também, é que muitas vezes as pessoas oram para buscar a resposta. Na verdade, a oração é para alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Então eu creio que um dos segredos aí, principalmente quando se fala de buscar a vontade de Deus, que você colocou muito bem, é o quanto eu oro para que a vontade dele se estabeleça, e o quanto eu oro para que a minha vontade prevaleça. Porque a dificuldade hoje é essa. Muitas vezes, não, estou orando para minha vontade, para Deus satisfazer minha vontade. Se você reparar, a grande dificuldade que as pessoas têm é dizer o seguinte, olha, não, eu estou orando para que a vontade dele prevaleça. Porque a minha já está batendo forte no meu coração, a minha já está ali apelando, né? E agora eu quero que a vontade dele se estabeleça. Olha aqui, uma de nossas ouvintes diz o seguinte, JR, passei uma situação parecida, eu fiz uma graduação e não conseguia um emprego que eu queria, realmente naquele momento não era a vontade de Deus para mim. Hoje vejo assim, 10 anos depois, né? Nesse tempo eu meditei no Salmo de número 40, eu busquei a Deus, exerço hoje um cargo grande na justiça, mas sou humilde, ajudo as pessoas e muitas delas já voltaram para Jesus e se converteram através do meu testemunho. Porém, se tivesse recebido a bênção antes, seria pedante e perdulária, seria uma derrota e não um testemunho para a glória de Deus. Compartilha mais um dos nossos queridos ouvintes aqui. Eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência, outros ouvintes também opinando aqui. Esse tópico do tempo é muito importante, né? Às vezes é uma coisa excelente, só tá na hora errada, né? É o que Jó vai dizer lá no 42, capítulo 42. Antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? É a questão da paciência, né? É o que eu falei aqui antes. O tempo, entendendo? Em todos os trajetos, em toda a história de algum personagem bíblico,
você vai ver que foi com o tempo que Deus foi se aproximando, foi mostrando, foi se revelando a ele. Quando Moisés morre, Josué assume o lugar de Moisés, e o Josué fica ali meio atônito, porque ele estava com um povo de 20 anos para baixo, não tinha sido circuncidado, sem prática de guerra, sem nada, e ele ficou meio, o Senhor disse assim: rapaz, esforça-te, tenha bom ânimo, eu te ajudarei, vai nessa tua força que eu sou contigo, não te mandei eu, esforça. O Senhor está dizendo: rapaz, eu estou com você, eu vou te ajudar, eu vou te dar vitória, vai, continua caminhando, vendo isso? Então, e confiar em Deus. Olha aqui outro ouvinte compartilhando: temos que a todo momento viver a metamorfose cristã, transformados, sempre conformados, jamais. Lasca aqui uma frase de impacto, um dos nossos queridos ouvintes. Aqui eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Outro ouvinte dizendo aqui, ouvinte de São Gonçalo: acredito que quando há dúvida, não provém de Deus. E aí daqui a pouquinho a gente volta a essa frase, hein? A melhor forma de seguir a vontade de Deus é caminhando ao lado de uma liderança espiritual que te conheça, que saiba dos seus erros, tropeços e defeitos, que te acompanhe de perto e possa te orientar e advertir. Não estou falando de profecias, nem coisas mirabolantes, mas de relacionamento próximo, que na minha opinião está em falta nas igrejas. Compartilha aqui um dos nossos queridos ouvintes de São Gonçalo nos acompanhando. E aqui 2 aspectos. Inicialmente a frase: quando a dúvida não provém de Deus. E a outra frase, a outra ideia, a ideia da necessidade de alguém bem próximo. E aí é um conselheiro, é alguém que vai discipular, alguém que vai ajudar, que ele atribui a este fato uma importância muito grande. Concordam? Concordo, porque as bênçãos de Deus não traz dores. E aí, se você começa a ter dúvida, começa a ter dor, né? A dúvida não faz parte do contexto. Mas a dúvida não pode vir, gente. Pois é, mas não pode vir assim uma dúvida. É o seguinte: olha, eu tô aqui disputando duas vagas de emprego, tá certo? Fui aprovado em ambas. Tô na dúvida. Tá entendendo? Aí eu quer dizer, não é de Deus? Só porque eu tô na dúvida? Vou casar ou não vou? Seguinte, vou casar. Não. Aquele você vai ter paz quando você orar, JR. Sim, mas então é outro assunto. Mudou o assunto, então? Não mudou. Não, tô falando de dúvida. Agora foi pra paz? Não, o JR tá certo. Assim, tem do emprego, certo? Não esse mudou aqui, o assunto. não mudou. É assim, esse emprego aqui, esse aqui, vamos dizer assim, esse aqui é para trabalhar na portaria. Que não mudou. Para trabalhar na portaria. Mas esse aqui eu vou ser auxiliar de escritório. Vamos botar assim, tenho 2 vagas. Não, mas aí ficou fácil. Pera aí, eu quero fazer uma comparação. Você quer fazer, vai ficar fácil? Não, escuta bem. Só que vamos voltar um pouquinho mais, certo? Na portaria eu vou ter tempo para mim ir para a igreja, para me estar com meus irmãos nas reuniões. Ficou fácil. O outro não. No não vai ter escritório o horário é mais longo. Eu tenho que escolher, certo? Agora, o escolher é uma coisa pessoal sua. Você tem que orar a Deus e pedir a Ele que te oriente, tomar a decisão certa, a decisão correta. Eu também entendo uma o seguinte, coisa é você ter você ter opções maravilhosas, né? Eu passei nos 2 concursos. Essa dúvida é maravilhosa. Irmão. E também acho que se Deus anular nossa capacidade de escolha, está perdido, né? Eu acredito que há situações que eu terei que decidir, né? Se essa questão toda da oração, do entendimento, porque há questões que Deus vai nos permitir o livre-arbítrio, o entendimento da decisão. A questão do sábio. Esse é o ponto aí, gente. Dúvida é uma coisa, paz é outra. Ausência de paz. Você pode ter dúvida e você está em paz em relação a esse assunto. Agora, não é porque tem dúvida que não tem fé. Esse é que a gente, eu acho que de vez em quando a gente pega essa frase. Entendeu? A dúvida é o seguinte: vocês não falaram, o ouvinte falou. O falou, você não acredita, você tem dúvida que Deus pode? Aí tá em dúvida que Deus pode. Esse aí não tem fé. Agora, se você tem dúvida, olha, você vai estudar, olha, eu tenho 2 possibilidades. Eu posso estudar um pouco mais, ou eu vou entrar no mercado de trabalho agora. Eu vou ter filho agora ou vou ter filho daqui a 5 anos. Tá certo? A pessoa tem dúvida. Não quer dizer que ela não tenha fé. Claro, entendeu? Então, neste ponto, é porque essas frases são repetidas. Não é questão e acaba virando assim o seguinte: você tá, ó, eu não sei se eu vou, se eu fico. Aí, tá vendo? Tá faltando fé, irmão. Você tá sem fé. Entendeu? Ele sabe que é Deus que fez aquilo ali. Agora é uma coisa assim dele, pessoal dele. Cada situação é uma situação para a questão da dúvida. Tem dúvida que realmente nós vamos falar: olha, não é Deus nesse negócio. Não, aí tá claro. Aí tá claro. E se a pessoa tem paz, é porque ela não tá
está sintonizada. Não está ligada com o Espírito Santo, porque não é possível que tenha paz numa situação tão adversa ou tão contrária à vontade. É isso? Isso aí. Muito bem. Aqui o ouvinte cita Jeremias 29:11 e eu queria ouvi-los, porque é um texto bastante conhecido, também é um texto bem repetido. E eu não sei a opinião dos amigos aqui, se o contexto é esse, se eu posso aplicar isso à vida de todo mundo e aí isso vai se multiplicando. Vou reler o texto aqui por entendimento dos nossos ouvintes. 29:11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E aí vem o ouvinte, como acreditar nisso quando nossa vida é confusa e nada dá certo? Só lembrar, né, que esse texto faz parte de um contexto de um povo exilado, né? Que Jeremias sofreu porque todo mundo dizia que não ia acontecer exílio. Ele dizia que ia. O pessoal dizia que não ia durar nada, ele dizia durar 70 anos. Então todo esse aspecto do texto aí é trazer fé ao povo. O seguinte, olha, se esse povo mudar o coração duro, né, se esse povo abandonar a idolatria, Deus tem planos para esse povo, como tem para nós também. Agora, o que acontece que às vezes eu me preocupo é quando a pessoa pega o texto, isola o versículo e traz para ela como se fosse aqui uma declaração absoluta, ou seja, ela não avalia o que está em cima, o que está embaixo. Isso, inclusive, é muito usado pelos Testemunhos de Jeová, né? Eles usam essa técnica de isolar o versículo e aplicar dali. Então eu olho para esse texto e o texto fala de uma maneira muito clara o seguinte, né? Que ele tem planos de paz, mas não é planos para satisfazer a tua vontade, o teu querer, todos os teus desejos, porque nem o gênio da lâmpada. E na verdade o texto, se a gente olhar para Jeremias, Deus está usando Babilônia como chicote, né? Como chicote para colocar o povo dele de novo na vontade dele. E quando chega aqui ele diz, se vocês me procurarem, vocês vão me encontrar. Mas é o que o pastor falou, está usando um contexto, numa situação, pode ser até usado hoje? Claro que pode, claro que pode, dentro desse contexto, né? O Deus usando uma situação para colocar o povo de novo nas veredas dele, na vontade dele, no caminho dele, e aí sim, vocês vão me buscar, vão me achar e vocês vão conhecer os meus planos, porque os meus planos são muito mais altos que os vossos planos. Olha, às vezes a dúvida. Quando Davi estava com o rei Quis indo para a guerra, o rei Quis chama eles Davi. Eu sei que você tem feito muita coisa boa, traduzindo assim, bem comum, bem simples. Mas fala o seguinte: aqui tem uns príncipes, tem alguns capitães aqui que não querem você, temem você. Volta para sua cidade, Ziclac. Aí Davi volta, chegando lá, encontra a cidade depedrada, levadas as mulheres, os irmãos conhecem o texto. Ele fica em dúvida, ali brota uma dúvida nele. E agora, vou perseguir meus inimigos ou não vou? Aí o que ele faz? Vai orar, pedir a Deus se ele deveria ir ou não. Depois que ele ora, o Espírito de Deus, lógico e evidente, ele é convencido, Deus fala para ele, vai, porque eu vou botar os teus inimigos nas tuas mãos. Então, na realidade, às vezes há algum tipo de dúvida mesmo na nossa vida. A dúvida faz parte desse processo da nossa reflexão, humano, né? Nesse texto especificamente, vamos lembrar que ele estava entre os filisteus, ele vivia entre os filisteus. Então, os príncipes, rapaz, esse cara vai dar, daqui a pouco esse cara vira o jogo aí, vai que ele está aqui exatamente para isso. Quando ele chega lá, o povo fica contra ele. Os soldados dele querem apedrejá-lo. Ele chora, a dor dele é uma dor, além de ser uma dor que envolve a sua própria vida, envolve o povo todo. Então ele vai buscar o Senhor e Deus diz para ele vai. Então, depois que se busca Deus e Deus diz vai, aí entra a obediência. Este ponto da obediência é um dos pontos que os nossos ouvintes apontam aqui, é uma das dificuldades maiores, porque a pessoa quer ouvir a vontade de Deus, mas não quer obedecer. E alguns já ouviram, entendeu? Já tocou a trombeta, entendeu? Passou no outdoor, já estava lá escrito, todo mundo tem confirmação uma após a outra, mas a resistência por obedecer mantém a pessoa na mesma prática e depois vai dizer, Deus não falou comigo. Por quê? Porque hoje nós confundimos paz, o texto fala de paz, com prazer. Deus não tem planos de prazer, ainda que inclua
Agora, a gente só associa paz a prazer. Eu só vou ter paz se o meu prazer for satisfeito. Caramba, imagina a cabeça desse povo. Eu estou relendo aqui, né? 1 Samuel 30, viu? Aquele texto que eu li. O povo está debaixo de opressão, gente. E Deus está falando assim para ele: sou eu que conheço o plano que eu tenho para vocês. Plano de fazer prosperar, de não causar dano. E os caras estão debaixo do dano, né? Da opressão da Babilônia. E Deus está falando: rapaz, mas eu conheço o plano. Isso que é realmente, isso é que nós devemos trazer para nós. Muitas vezes nós estamos debaixo de uma opressão, de pressão, de vontades que lutam dentro de nós. E diz Tiago no capítulo 4, os vossos desejos que estão dentro de vocês é que guerreiam, né, entre vocês, e aí os nossos desejos é que vivem em guerra, e aí a gente entender a vontade de Deus num momento desse é complicado. E rapidamente aqui, por exemplo, quando Davi vai levar comida para os seus irmãos, encontra lá embaixo o gigante filisteu, Saul acovardado, os irmãos dele acovardados, toda a tropa acovardada. Aí, o que a gente está passando hoje, alguma coisa nós estamos passando hoje, Deus está nos ensinando, nos preparando para um desafio maior amanhã. Porque quando ele desce para enfrentar os gigantes, ele disse: olha, quando alguém disse, vai descer, ele vou descer. Aí alguém disse assim, mas ele não é guerreiro. Não, ele matou um urso, matou um leão. Então ele começou a derrubar os gigantes lá quando ele apacentava ovelha no pasto do seu pai Jessé. Quando ele foi enfrentar os gigantes, ele disse: uns confiam em carros, não é isso? E outros em cavalos, mas eu confio no Deus dos exércitos. Ele disse: não, eu matei um leão, matei um urso, vou matar esse gigante. Ouvinte dizendo aqui: eu estava envolvida com um não crente, eu sou missionária. Gente, eu orei, mas eu não tinha coragem de terminar. Ela sabia a vontade de Deus, mas ela estava envolvida, né? E ele terminou comigo, eu estou bem, porque entendi que Deus ouviu a minha oração, é o que diz aqui a nossa querida ouvinte. Ela é muito corajosa, rapaz, muito corajosa, sabendo que não é a vontade de Deus e não ter coragem de terminar, meu Deus do céu. Tem que fazer. Ela podia sofrer muito por causa disso. Ouvinte dizendo: Deus é soberano e quando entregamos de verdade a nossa vida a Ele, não temos ansiedade, preocupações ou angústias. Deus não é um Deus de confusão e Ele sempre nos surpreende. Enquanto esperamos em Deus, Ele nos prepara para a bênção. Vivi isso em minha vida. Compartilha outro ouvinte aqui, vários ouvintes, várias opiniões aqui no 96803-8319, o WhatsApp da 93 FM. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ponto final da nossa questão encaminhada pela nossa ouvinte. A pergunta é esta, embora já tenhamos passado algumas vezes pelo tema inteiro, mas a vontade divina sempre nos fará felizes, plenos e realizados. O ouvinte juntou três itens aqui bem diferentes e às vezes bem complexos: felicidade, plenitude e realização. Eu acredito que a felicidade não, a alegria, porque a felicidade é um estado, a alegria é uma situação. Então, se ela colocar alegria, plenitude e realização, sim, porque isso é que nós esperamos em Deus. E o próprio apóstolo Paulo, só para corroborar com a palavra, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é Ele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a palavra já é bem clara: todas as coisas estão trabalhando a nosso favor. Então Deus sabe. E se a vontade de Deus me tornar pleno, acabou, eu já sou realizado, já sou feliz. É isso que o Senhor tem para nós. João 10 diz que o inimigo veio matar, roubar e destruir, mas ele veio dar vida e vida em abundância. Vida com abundância é a plenitude dele, né? É a plenitude de Deus na plenitude do homem. Apóstolo Paulo, no capítulo 3, verso 13, e isso também serve para essa ouvinte que escreveu: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Lá em 4:13 ele diz:
eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui o ouvinte aqui, uma de nossas ouvintes, né? Eu tava falando aqui, dei o exemplo aqui das duas portas de emprego, tem, mas ouvinte dizendo, na verdade, muitas vezes não entendemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes agimos pela carne, depois sofremos as consequências e jogamos a responsabilidade para Deus. Foi Deus, por que Deus permitiu isso? O que Deus quis isso? Exatamente. Ele disse, mas depois mudou de ideia, a pessoa ainda até diz que quem mudou de ideia foi o Senhor. Aí o ouvinte diz aqui, queridos, estou nesta situação, 2 portas de emprego, olha aí. Por uma porta de emprego eu vou ganhar super bem, olha aí, hein? Sonho de muita gente, hein? E na outra porta de emprego, não tão bem. Entendeu? Uma bem e outra não tão bem. Não tá ganhando mal, ouvinte. Graças a Deus, né, ouvinte? Aí ela diz o seguinte, mas pedi a Deus direção e fiquei onde ganho menos. Diz a nossa ouvinte. Olha, contra a lógica, né? Porque a lógica ganha mais, claro. 10 ou 6. 10, é claro. Eu falei. Não é isso? Aí o ouvinte diz assim, eu refleti em 1 Timóteo 6, 8 e 10, eu já abri aqui, vou ler para os nossos queridos ouvintes. 1 Timóteo 6, 8 e 10 diz assim, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Compartilhe aqui a palavra de Deus, o Senhor nos fala, e especialmente aqui na carta a Timóteo, de Paulo a Timóteo. E aqui 2 itens me parecem muito importantes, né? Deus falou com ela de maneira clara. Não é que seja o salário inferior, o salário, o ideal, vontade de Deus, você não tenha amor ao dinheiro. Não vou te dar aumento, não precisa. Por favor. Olha, o seu salário vai entrar todo dia 10. Não, um mês sim, um mês não. Entendeu? Ninguém vai fazer isso. Então, o ponto é exatamente isso que o ouvinte entendeu. Existiam certamente fatores outros nesses 2 empregos aí que mobilizaram a vontade de Deus, e ela conseguiu identificar a vontade de Deus para a sua vida. Ela foi corajosa, porque muitas vezes você faz uma opção por algo menor e Deus multiplica aquilo que ali está. Gente, não é regra e nem é sempre, não é verdade? Mas a pessoa que faz uma escolha como essa, considerando apenas o valor e não a vontade de Deus, complica. O que a nossa ouvinte fez foi ouvir a vontade de Deus e, pelo que ela nos conta aqui, obedecer, porque muita gente deve estar dizendo que ela é doida. É ou não é? Mas eu acho inteligente a tua abordagem, por quê? Porque você ameniza o sofrimento de outros, né? Tem alguém nessa dúvida? Então eu vou escolher ganhar menos. É o que você falou, a experiência dela, a vontade de Deus para a vida dela, a intimidade dela com Deus levou essa decisão. Isso não quer dizer que essa decisão vai virar uma jurisprudência. Vai servir para todo mundo. Vai ser uma regra. O meu sobrinho veio com uma pergunta dessa, que ele tinha passado em cinco concursos. Olha aí. Tio, o que eu faço agora? Eu falei, meu irmão, tu vai buscar Deus e ver a vontade dele, porque passou em 5 concursos. Rapaz, eu falei, meu Deus do céu, qual a opinião que eu vou dar pro menino? Aí vai ter que analisar. Eu falei, analisa todas as funções, analisa o que vai ser bom para você, o que não vai te tirar da presença de Deus. O tempo. Escolha. O ouvinte, quando traz a Bíblia, rapaz, é fantástico, né? Porque a ouvinte, ela trouxe o texto da experiência dela, não criando regra, o texto da experiência dela, mas diz assim, ó, cara, eu busquei o Senhor. Eu busquei ao Senhor. Então faz tanta diferença que a pessoa fica segura, entendeu? Que às vezes o emprego, e as pessoas sabem, mercado de trabalho é o seguinte, você tem um cargo X, às vezes é o primeiro que dança. Entendeu? Às vezes a pessoa depois vai dizer assim, olha, se eu tivesse aceitado aquele cargo lá, eu não estaria mais naquele emprego. Mas porque eu aceitei este que aqui está, eu aprendi, matei um leão, matei um osso e agora estou matando um gigante. Também tem a ver com o que você colocou aqui, né? Que na verdade quando a gente busca a palavra de Deus, até pro ataque iminente de alguém chegar e dizer, mas tu é louca, ficou doida, mesmo? A palavra te dá essa base para permanecer firme. Exatamente, é isso aí. Aqui um ouvinte dizendo, olha, rapaz, na hora que eu vou ler, a pessoa liga, não pode ligar, gente, aqui é o WhatsApp, é para texto, pra gente acompanhar aqui.
ouvindo aqui é o seguinte: eu passei 6 anos da minha vida num relacionamento onde eu queria andar certa com Deus, casar, indo aos cultos, e nos 2 anos finais a minha decisão de parar de sofrer com alguém que ficava em cima do muro toda vez que chegava a data do casamento. Ora bem, ele arrumava algum empecilho. Entendeu? O cara jogava mais pra frente. Pega esse cheque mais pra frente. Mais 30 dias e tal. E eu lá em santidade com Deus, só que Deus revelava várias vezes nosso casamento, mas eu sempre ouvia na igreja: quando é a vontade de Deus não tem sofrimento. Agora eu não quero mais este varão enrolão, entendeu? Em cima do muro. Mas e a vontade de Deus, gente? Eu estou contrariando a vontade de Deus depois de tantas revelações ao lado deste varão, mas em volta existem tantas traições e vergonhas que ele me faz passar. A ouvinte conta aqui. Revelação, pô. É ruim, hein? Sai fora. É mesmo, é? Isso foi livramento, hein? Livramento. Porque me parece que as evidências já são claras, né? Verdade. Acabou o respeito. Não é isso? Acabou a Tá namorando. Isso, acabou. O cara não casa. A fealdade, acabou tudo. Às vezes a pessoa não casa, sim, porque ele quer construir um bem para a sua esposa. Já ouviu essa história? Não. O cara falou: meu amor, a gente só casa quando a gente construir, a gente tiver a nossa casinha. Aí construiu a casa. E agora, meu amor, vamos? Não, peraí. Uma casinha é pouco. Nós precisamos de 2 andares. Entendeu? E aí, meu amigo, prédio de 30 andares estava lá e o casamento não saía, o negócio estava encrencado, porque nem todo mundo vai. Como é que tira esse trem aqui de cima, hein? Você não sai? Toda vez que chega aqui uma mensagem nova, a gente vai tentando atualizar aqui e trabalhando isso aqui ao mesmo tempo com os nossos ouvintes, além de atender o telefone aqui e pedir para não ligar para esse número aqui exatamente agora, né? Ouvinte dizendo: passava diariamente por crise de ansiedade por falta de entendimento. Isso estava me consumindo, mas aprendi a confiar no Senhor e comecei a me alimentar da palavra e buscar mais ao Senhor. Identifiquei a vontade de Deus e hoje vivo os planos de Deus. Com isso eu entendi que nos planos de Deus, nos planos do Senhor, os planos dele são bons e perfeitos e agradáveis, e estou vivendo os melhores dias da minha vida, sabendo que terei lutas, mas o deserto é a nossa escola. Eu estou firme, confiando no Deus da promessa e não é em um Deus de ocasião, diz aqui uma querida ouvinte de Inhaúma, acompanhando o nosso debate 93 de hoje. Então, todas as vezes que deixar a ansiedade dominar, a vontade de Deus nunca vai prevalecer. E nós estamos vivendo numa geração que é a geração do fast food. É tudo para agora, tudo pro já, né? Não vai ter a vontade de Deus, tem que ter paciência de esperar realmente, aguardar no Senhor e com ansiedade não vai experimentar mesmo a vontade de Deus. Em 30 segundos eu vou contar aqui algo rápido assim, sobre minha pessoa. Eu trabalhava numa multinacional, eu estava em Brasília, Deus usou uma irmã do Mato Grosso, eu não conheci, disse: meu servo, quero você inteiramente na minha obra. Eu disse: não vai dar, porque eu tenho meus filhos no colégio particular, eu tenho uma vida boa. Aí eu fui para casa, falei com a minha esposa disse: nada disso. Aí eu fiquei esperando. Ele disse: olha, aí eu fiquei aguardando, disse: bom, vou continuar a minha vida tranquila. A minha pressão foi a 22 e não baixava. O dia que eu me decidi a largar essa empresa, isso aí é questão às vezes de fé e pessoal. Individual. Larguei individual. Eu estou colocando bem. Passei algum tipo de prova e hoje eu estou há 25 anos servindo ao Senhor, viajando, pregando por esse Brasil afora. Deus tem abençoado, mas tem me mantido. Entendendo? E, então é isso que essa ouvinte estava falando. Tem coisas, né, realmente, que também é pessoal. Você tem que decidir, é você. É você e Deus. Não tem que pedir a tua opinião, tu vai dar a tua opinião na ótica que você tem. Agora, eu é que sei o que é bom para mim ou não. Existe uma diferença gigantesca entre aconselhamento bíblico e aconselhamento pessoal. Perfeito. O pessoal é o seguinte: o que você acha? Eu compro o carro tal, olha, eu já tive esse carro não é bom. Olha, tem um tio meu que já teve esse carro. O aconselhamento
pessoal. O bíblico, ele tem que ter fundamentação na palavra de Deus, ele é menos baseado na minha experiência. Concordo. E totalmente baseado na palavra de Deus. É isso que faz a grande diferença quando você busca um aconselhamento. E a Bíblia, ela está absolutamente aberta e nós temos o privilégio de ter acesso à palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina que nela há sabedoria. O Senhor nos diz que ele nos dá sabedoria, ele dá sabedoria a todo aquele que pede e nada lhes impropera, não joga na cara, não cobra, é de graça, é um presente pra gente como você e eu. Pesquisa 93. Alguma vez você já pensou que a vontade de Deus não era boa para você? 74% dos ouvintes por telefone disseram que não, 62% deles no site também disseram que não. Muito obrigado, Marcela, muito obrigado, ouvinte amado, pela sua participação aqui no nosso debate de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Outra ouvinte, minha gente, dizendo o seguinte: no meio da correria da vida, difícil é ter tempo para fazer tudo e ainda viver profundamente com Deus. O que devo saber para administrar de maneira correta o meu tempo? Isso aqui vale 1 milhão, hein? O que devo saber para administrar de maneira correta o meu tempo? Olha bem, gente, que tema, hein? Como não chegar no fim do dia com a sensação de que as horas voaram e não fiz o que de fato era importante? Efésios 5,16 fala sobre remir o tempo. O que a Bíblia quer dizer com isso? O excesso de atividades, até mesmo na igreja, pode me afastar de Deus? Como contar os dias e alcançar coração sábio, como diz o Salmo 90, versículo 12. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Apóstolo Alexandre Macedo, muito obrigado, um forte abraço, meu irmão. Forte abraço, JR, os debatedores também, povo de Deus. Mandar um beijo especial aí para toda a Primeira Igreja Batista em Uma, lá o Cian. Que Deus abençoe a todos e um beijão para minha esposa e para os meus filhos. Maravilha. Muito obrigado, querido pastor Jorge. Um forte abraço a todos os ouvintes da 93, a melhor do Brasil, JR, Marcela, também Celso Brasil, Assembleia de Niterói, Araruama, Pastor Brasil, Pastor Messias, São Francisco, Osvaldo, Belfor Roxo, Voltaí, Piranema, Amapá, Parque Amorim, Luiz Carlos. Que Deus os abençoe, pastor José de Barro Vermelho, pastor Serafim, nosso presidente da nossa convenção SEAD, Convenção Estadual da Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro, e também Salinas, que Deus abençoe a todo o povo aí de Salinas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Sérgio, obrigado, querido, forte abraço, irmão. Obrigado a você, JR, 93, mais uma vez por me dar essa oportunidade. Deixar um abraço aí para a Catedral Metodista Ebenezer, lembrando que às 19h30 nós estamos lá num culto buscando a Deus por milagre, cura, libertação, e Deus abençoe. Amém. Vem aí no nosso Pediu Tocou de hoje o nosso querido Fabiano, já aqui na 93 FM. Vamos orar juntos, minha gente, vamos apresentar o tema de hoje. Vou pedir ao apóstolo Alexandre para orar conosco, apresentando o tema do programa, apresentando também a vida dos nossos queridos e amados ouvintes, orando pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos que na tua palavra e pela oração podemos entender e receber a tua vontade. Oramos por esses nossos ouvintes que precisam da tua direção, que haja misericórdia. Oramos pelos enfermos e oramos pela nossa nação, Senhor. Nosso país precisa da tua salvação. Traz, Senhor, entendimento aos nossos governantes. Abençoa-nos na tua presença em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.